Boa noite, amados. Boa noite. Glória a Deus. Em homenagem a Cláudio, aleluia. Glória a Deus. Amados, queria pedir aos pais, nesse momento, nesse primeiro momentozinho, que vocês se certificassem onde estão os seus filhos, porque hoje o Videirinha Kids vai ter uma atividade. Tem 3 professoras. Então, por favor, pega as crianças e já encaminha. Por outro lado, os pais, você que está presente, melhor dizendo, você não precisa se distrair com um barulho nem com uma criança. Tem uma criança aqui no colo, ela fica toda a macro aqui no colo. Às vezes uma criança não fica, mas você não tem que se distrair por causa disso. Não precisa, né? Então, não há necessidade da gente desviar o nosso olhar. Eu queria convidar você a um texto bíblico que a gente vai falar sobre salvação, e eu vou colocar hoje um ensino que eu creio que seja de fundamental importância para todos nós, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 2 Timóteo 3, verso 15. 2 Timóteo 3, 15. Na verdade, eu só vou usar uma expressão desse versículo, só uma expressão desse versículo, para que a gente pense um pouquinho sobre os muitos textos, versos desse tema riquíssimo, e que uma grande parte dos amados que estão aqui essa noite nunca ouviu falar no que eu vou falar hoje. Uma parcela já ouviu falar, mas uma grande parte nunca nem ouviu falar desse tema. Então, esse tema se reveste de grande importância para você hoje, em função disso, em função dessa peculiaridade. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. Diz a palavra de Deus: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Vou colocar na tela aqui, pode colocar na tela as dimensões da salvação, e nós vamos deixar nessa tela aí. Vamos falar sobre as dimensões da salvação. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, pedir que o Senhor nos traga revelação, lembrar para você que está assistindo no YouTube, no Facebook da Videira, o meu Facebook, um abraço para você, e você que está presente aqui, lembrar para você que o homem não pode receber, como diz o texto, coisa alguma, se de cima não lhe for dado. Palavras de João Batista. Então a gente não vai receber alguma coisa de cima, alguma coisa de revelação, alguma coisa de vida eterna, se não houver a ação de Deus. Então vamos orar nesse momento. Bendizemos o teu nome, Pai, por estar aqui esta noite, por estar conectados com alguns irmãos que estão impossibilitados de estarem aqui, por razões várias, como o Ide e Jackson, que tiveram bebê. Eu te agradeço por todos aqueles que estão, Senhor, com o seu coração fiel a despeito da diferença, da distância física. E eu peço, Senhor, que haja revelação onde cada um estiver e que o coração esteja atento à voz do Senhor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Antes de falar sobre isso, eu lembrar a você que Jesus, quando andava com as multidões, ele tinha uma sensibilidade aguçada. E, por exemplo, ele estava no meio de uma multidão, indo para a casa de Jairo, e uma mulher tocou atrás nele. E ele disse: alguém me tocou. Mas não só isso, ele estava entrando em Jericó e um cego gritou e ele ouviu. Então há uma sensibilidade em Jesus, e nós podemos desenvolver essa sensibilidade independente do barulho da multidão. Ou seja, os barulhos externos não impedem você de ouvir Deus, são os barulhos internos que impedem você de ouvir Deus. Se você está com muita confusão interna no seu coração, se você chegou essa noite, talvez aqui esteja
você veio aqui essa noite para ouvir uma palavra para se acalmar, eu quero dizer que isso não vai acontecer. O que vai acontecer agora. Então eu quero que você feche seus olhos e ponha a mão sobre a sua cabeça, não sobre a mente é um conceito psicológico, mas põe a mão sobre a sua cabeça e eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que perturba os teus filhos, como dardos inflamados, como argumentos, como sofismas, como altivez, como o que quer que seja, inclusive os pensamentos, nós queremos trazer esses pensamentos agora cativos aos pés de Cristo, com a autoridade do nome de Jesus, conforme a tua palavra diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5, na autoridade, com armas espirituais, nós anulamos essa perturbação na mente, no interior de cada um, e nós queremos, Senhor, que a tua graça venha trazer uma paz para ouvir o Senhor e entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3,15, fala de uma expressão que eu quero usar com você: fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. O tema salvação é um tema curioso, um tema aparentemente simples, mas ele não é nada simples. Há algumas pessoas que acreditam que para ser salvo eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que fazer boas obras. Outras pessoas acham que para ser salvos, acham que o fato de serem boas pessoas, de terem uma vida idônea, uma vida correta, eles acreditam que por conta disso, eles são pessoas que estão melhor qualificadas para a salvação. Eu conheço muita gente, recentemente tem uma pessoa aqui que nós oramos, inclusive por ele, mas ele veio falar alguma coisa, agradecer, e ele mencionou as suas virtudes como elemento de salvação. É muito comum acontecer isso. E por quê? Porque não se compreende direito a salvação, conforme Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Deus dá a salvação, e a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, tem gente que interpreta errado o versículo e diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e esta fé não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem por obras para que ninguém se glorie. Não, está errada a interpretação. A interpretação a salvação vem pela fé, é um dom de Deus e não é por obras. Essa é a interpretação correta de Efésios 2, versos 8 e 9. Portanto, a salvação, aparentemente, é algo que você recebe, mas é algo que parece que as pessoas conquistam. Então você fica com vários conceitos sobre salvação e eles tornam-se uma verdadeira confusão. Então eu quero colocar alguns aspectos, ele não passou, ele está ali na tela, 3 símbolos que eu vou usar com vocês. Eu estou me afastando aqui, para quem está na transmissão, ele já está enxergando isso. Os 3 símbolos, o primeiro símbolo é da cruz, o segundo símbolo, não volta. O segundo símbolo é esse azul, que é o arrebatamento. Eu coloquei ali, não dá para ver de quem está aqui no local. Na transmissão dá para ver. E o terceiro, que é um caminho, que é um caminho da cruz. Tudo em trevas e ali forma um caminho. São 3 símbolos de 3 dimensões que eu vou colocar. Eu vou ler alguns versículos aqui para explicar para vocês coisas que estão na Bíblia, coisas que vocês conhecem esses versículos, mas eu vou ler esses versículos aqui, eles não vou colocar na tela, para a gente mostrar uma dimensão de salvação, que é para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim a palavra de Deus: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Eu leio agora Lucas 2, verso 30, que diz assim: despede em paz os teus servos, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão estava falando de uma criança nos seus braços. Meus olhos já viram a salvação. Lucas 19, 9, quando Jesus está falando com Zaqueu, ele diz assim, verso 9: hoje veio salvação para esta casa, porque também este é filho de Abraão. Tito capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mateus 16, verso 16, o conhecido texto: quem crê
desculpa, Mateus não, Marcos, quem crê e for batizado será salvo. Na continuidade, Lucas capítulo 7, verso 50, quando aquela mulher toca em Jesus, que eu já citei aqui, Jesus faz: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Também Atos 2, logo no iniciozinho, Pedro vai pregar e ele diz assim, no verso 21, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 15, verso 11, Paulo na Antioquia, ele está explicando, melhor dizendo, para Jerusalém, diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também são. E em Atos capítulo 16, 31, todos os versículos aqui, todos vocês conhecem, por isso que eu estou citando eles. Paulo está preso, lá no carcereiro de Filipos vai se matar, e ele faça, verso 30, o que eu devo fazer? E no verso 31, o Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E por último, João 3,36, Jesus está falando dele: quem crê no Filho tem a vida eterna. Bom, o que você vê aqui, que ele tem a vida eterna, o que você vê? São expressões que falam que a pessoa é salva. Não, você é salvo, você vai ser salvo, você vê a salvação, se tocar, vai em paz, a tua fé te salvou, crê em Jesus e será salvo. Não, são expressões que falam de salvação. Então, sem me delongar muito, o que é salvação? Salvação, de forma rápida, sintética, é o quê? É uma dádiva de Deus de incluir você numa recompensa e numa presença eterna diante dele, perdoando assim o que impede de você chegar até ele. Então vou repetir: o que é salvação? É Deus incluir você nele, na sua presença para sempre, e remover o que impede você estar na presença dele. Aí a primeira pergunta: o que impede uma pessoa de estar na presença de Deus? Deus é santo. Deus vai ficar você do jeito que você quer ser e estar e viver na presença de Deus. Deus é um Deus santo. A pessoa pode até frequentar um templo ou ir em algum lugar, ele está num momento temporário, supostamente na presença de um Deus que vê a pessoa, mas depois da morte, diz Hebreus, segue-se o juízo, a pessoa vai ter que, numa eternidade, se desejar estar na presença de Deus, vai ter que ser e estar santo, para estar na presença de um Deus santo. E só uma coisa impede você de ser santo ou de estar santo: é o pecado. Então a salvação, o que é? É Deus perdoar alguém, anular a mancha do pecado, declarar a pessoa filho de Deus, e assim a pessoa poderá viver para sempre com Deus. As pessoas que acreditam que só existe vida neste tempo aqui, ou seja, que não existe eternidade, a Bíblia chama ele de miserável. Então, se por acaso você está ouvindo essa mensagem aqui pela internet, e você está ouvindo e você não acredita em vida após a morte, você é um miserável. Não precisa nem continuar a pregação, porque você não vai para lugar nenhum, né? Porque já que não acredita, então já pode desligar a transmissão. Mas não recomendo que você desligue não, porque se você viu até agora, o Espírito Santo está dizendo: vou ver o que esse cara está dizendo. E aí começa a ideia de salvação. Salvação, portanto, é isso. Só que agora eu vou colocar as 3 dimensões da salvação para você. Porque quando você vai nesses textos, agora pode colocar a segunda projeção. Eu coloquei ali um texto e um título que eu coloquei: fomos salvos. Eu vou deixar para ler aquele versículo. Por último, eu vou ler alguns textos para você, e são outros textos que estão na Bíblia. Sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ué, não já é salvo? Vamos ver. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. 1 Pedro 4, 18. E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? 1 Pedro 1, 5. Pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada a se revelar no último tempo. 1 Pedro 1, 9 é o versículo mais forte. Todo mundo tem que saber decorado 1 Pedro 1, 9. Eu queria que você repetisse depois que eu falasse. 1 Pedro 1, 9. Alcançando o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas. Pode falar. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aqui tem uma palavra grega, telos. O fim é o telos, é o alvo, mas também é a conclusão, né, da carreira. 1 Pedro 2,2. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Vai guardando. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, e aí o 12 a gente vai ler já já. Para levar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez, sem pecado, para os que esperam para a salvação. Hebreus 1,14. Não são todos eles os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Hão de herdar a salvação? Vá aguardando. Romanos 6:22, o 6:23, já sabe qual é, né? Mas o 22 diz assim: agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 8:24. Só falta mais um versículo. Porque em esperança fomos salvos. Importante versículo. Em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Romanos 13:11. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a vossa salvação, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Então preste atenção, o que foi que eu li. Você começa a perceber que a salvação é uma dádiva, mas ela não se concretizou. A salvação é algo realizado, mas que tem que ser alcançado. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas é. Tem salvação realizada ou não tem? A gente é salvo ou não é salvo? Como é que é alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas? Eu já sou salvo. Não, querido. Em esperança somos salvos. Mas então, que esperança que eu vejo não é esperança, então não sou salvo. Vamos devagar. Fomos salvos pela morte e ressurreição de Jesus. Eu saí da frente, vou ver se vocês conseguem ler o versículo que está ali. Será possível ler? Será que é possível ler? O versículo que está ali, Hebreus 9:12. Vamos lá. E não, mas por seu próprio sangue, no santo lugar, agora está em verde difícil, havendo obtido uma eterna redenção. Então a primeira coisa que você precisa compreender é que a salvação, ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão da salvação é aquilo que foi executado. Quem executou? Jesus. Quem providenciou o Cordeiro? O próprio Deus. Quem arquitetou aquele plano? Deus. Como foi que Deus arquitetou aquele plano? Deus pré-avisou através de profetas como aconteceria. E depois envia Jesus, que trilha o trilho dos profetas e executa. Então, aqueles profetas que disseram, estavam antevendo o que iria acontecer. Por exemplo, Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e que se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a rei de uma terra seca, não tinha aparecido em formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejasse, era o mais desprezado, homem de dores, indignos trabalhos, como um de quem esconder o rosto, não fizemos dele caso algum. Verso 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pronto, então você está vendo que Jesus trilha o caminho exatamente de um homem de dores, um homem sem aparência e cai exatamente na cruz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Jesus vai realizar um caminho e uma obra, e por ele ter realizado este caminho e esta obra, você então tem certeza de que você não tem que fazer sacrifício nenhum, não tem que subir de joelho em monte nenhum, você não tem que ser uma boa pessoa. Exatamente o que você ouviu. Aliás, é bem engraçado. Aí eu vou falar aqui para você compreender. Eu vou ser educado, mas eu vou falar. Aquelas pessoas que vêm de uma linha católica, ou seja, de uma formação católica de berço, seu pai era católico, sua avó era católica, você ia para a missa, fez primeira comunhão, blá, blá, blá. Essas pessoas que vêm
dessa vertente católica, eles têm um conta corrente. Conta corrente com Deus, ou seja, de tanto fazer coisas boas, pode pular um carnaval, cheirar uma lolozinha, porque a conta está favorável para o cara que é gente boa. Essa conta corrente está na cabeça de todo católico. O cara, para se livrar disso, Jeová Nissi, né? É difícil. Mas aí você vai para o outro lado, o lado espírita. O lado espírita, quem tem uma vertente... Observe que eu não estou falando mal do catolicismo, mal do espiritismo, porque eu vou já falar do evangélico. Mas eu chego lá. Eu estou falando da construção da cosmologia, da cosmogonia, da cosmovisão. Então, o espírito, ele acredita o quê? Em melhoramento. Essa é o cerne da doutrina espírita. Então, o que o sujeito faz? A pessoa que nasceu no espiritismo, o pai era espírita, participava de mesa branca, ele pensa o quê? Eu vou sempre melhorar, eu sou uma pessoa boa, estou melhor do que antes, eu estou melhor, eu sou uma pessoa esforçada, eu só quero o bem dos outros. Então, ele interpreta o mundo de uma forma, ele olha para si, para saber se ele está melhor, porque ele será salvo se ele se purificar. Então, a obra é feita dele para ele mesmo. E o evangélico, aí é outra figura. O evangélico é aquele camarada que bastou acreditar nisso, está salvo. Eu creio em Jesus. Jesus morreu na cruz, ele está salvo, ele mora em minha vida. Pronto, acabou. Dá até o glória, o evangélico, né? O evangelho dá até o glória. Não dá aleluia não, mas quem dá aleluia é discípulo. Mas você entendeu. A cultura, irmão, não estou criticando não. Mas quando o sujeito diz, eu creio totalmente na obra de Cristo, não está errado não, ele tem que crer mesmo. Até aí tudo bem, mas só que não é só isso. Que a Bíblia não fala só, nós fomos salvos, ainda fala que nós seremos salvos. Ainda fala que nós estamos sendo salvos. Não fala só uma coisa, fala as três. Então a primeira coisa é que nós fomos salvos. Pode passar a segunda. A Bíblia também ensina que nós, o quê? O quê, queridos? Vamos lá? A Bíblia ensina o quê? Que nós o quê? Por tomar a nossa cruz diariamente pela santificação. Esses textos aí são os que vocês mais conhecem. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, salvação, tá vendo aí? Perder lá. Mas quem, por amor de mim, perder a sua vida, achar lá. Então, a salvação. É salvação. Filipenses 2,12, eu escolhi, podia escolher, tem uns 20 versículos, 30 versículos, o que mais tem versículo aí na Bíblia, são desse assunto aí. Eu sei que lá no meio tem uma frase em verde, mas o pessoal que está em casa já está enxergando o verde por causa da transmissão, então vocês de casa gritam mais alto, tá? Então vamos lá. Filipenses 2, verso 12, vamos ler por favor, todo mundo? Na minha presença. Assim também operai a vossa salvação. Opa! Operai a vossa salvação com temor e tremor. Exato, irmãos. O texto de Romanos que eu li, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então você opera a sua salvação. Então preste atenção aqui o que é uma salvação. Tem gente que acha que salvação é isso aqui, ó. Fazer uma figura aqui, ó. Eu estou com minha carteira. Aqui, ó. Tá. Estou salvo. Membro do céu. Garantido. Inclusive, ninguém as arrebatará da minha mão. Não é? Aliás, essa é só uma cópia, porque a minha original está na mão do Pai. Eita coisa. Lá vai. Fala aí um glória, varão. Fala glória aí. Aí, isso, né? Então assim, o camarada, ele ganhou a carteira de membro do céu. Mas não é assim que funciona. A salvação, ela não é um selo que você, com isso na mão, você dá carteirada em todo mundo. Não é. É uma certeza, mas também é uma conquista. Mas também é uma obediência. Então, o que você vai ver? A salvação é a nossa posição, a manutenção da nossa posição de sermos filhos. A gente pode ter certeza de que somos filhos,
Claro que nós temos a certeza, mas acontece que mesmo tendo essa certeza, já ressuscitaste com Cristo. Quantos ressuscitaram com Cristo? Diga amém. Os outros estão mortos ainda, tudo bem, mas ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não as que estão na terra, onde Cristo está sentado, e vocês com Ele, ok? Perfeito, então eu vou pensar nas coisas que são de cima, mas não consegue. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a inclinação da carne é morte, e os que andam na carne não podem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, eu tenho muita fé, mas não basta a fé. Tem que ter fé e tem que andar em espírito. Então quer dizer, você percebe que a salvação, embora seja, não é uma carteira de identidade, é o quê? Olha só o que é a salvação como figura. Vamos supor, né? Vamos supor que eu não sou casado. Eu sou um cidadão, eu me apaixono por uma mulher linda, chamada Fernanda, então eu recebo, vamos imaginar assim, eu recebo a Cristo como Salvador, então eu recebo uma aliança. Na hora que eu recebo uma aliança e eu saio e entro num restaurante ou no mercado, as pessoas sabem que eu sou casado, ou as pessoas sabem que eu pertenço a Jesus. Então agora eu tenho que agir como casado, ou eu tenho que me agir como pertencente. Então isso aqui não é uma identidade que eu dou carteirada, é uma aliança que eu devo me comportar como tal. Não é também um suco, a salvação é um suco. Pronto, sou salvo. Sim, mas vai fazer digestão, você tem que tomar de novo. Então não é simplesmente um beber, não é um crer, não é um ir para a igreja que faz você salvo. Não é. Esta é a razão pela qual, queridos, que essa semana um pastor me perguntou, você faz, a palavra foi essa, você faz apelo lá na videira? Apelo, imagine, irmão, vou apelar. A pessoa, eu apelar aqui. Mas perguntaram, né, eu respondi, você faz apelo na videira? Eu falei, não, eu não faço convite não. Porque hoje em dia, cada dia eu acredito menos em salvação de levantar a mão. Cada dia eu acredito menos nisso. Eu sei que cada um tem sua opinião, tá? Isso aqui não é doutrina, eu estou dando minha opinião, mas não acredito nisso. Eu acredito numa salvação que me mostra fruto. Essa eu creio. Porque a declaração de fé todo mundo está fazendo. A declaração, colocar um anel no dedo de qualquer tipo, de qualquer bijuteria, qualquer um coloca, e é o que está acontecendo. Onde é que eu estou lendo esse texto do anel? Vamos abrir Efésios capítulo 1. Abra aí, Efésios 1, para você ver que o que eu estou falando tem fundamento teológico. Verso de número 13 e 14. Quando vocês ouviram, Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que significa o penhor ou a garantia da herança? É muito mais do que uma aliança. É um pagamento. A primeira garantia de que você é um salvo, mas não terminou o seu processo. Jesus fez a obra, agora ele vai fazer o primeiro pagamento. Você crê em Jesus. Aí você se defronta com Efésios 1,14. Deus manda pagar a primeira prestação do carnê da salvação. Essa primeira prestação se chama arrabon no grego. Arrabon é um penhor. É como se eu desse aqui meu celular aqui para alguém do Uber. Eu vou pegar um Uber e falei, ih, rapaz, não esqueci minha carteira. Segura aqui meu iPhone. E amanhã você passa aqui como garantia de que vai receber. É isso aí. O Espírito Santo é uma espécie de primeira boleta de um carnê, para que você seja salvo. Só que tem que pagar as outras. A primeira prestação tem as outras. Então, o processo de salvação, ele continua no estamos sendo salvos, e ele conclui-se no, pode passar,
Aí ele se conclui no seremos salvos. Então aqui, quando terminarmos nossa carreira, nós seremos salvos. E agora, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 2, eu queria pedir que vocês pudessem ler. Vamos ler esse texto agora, 1, 2, 3. O qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Os que estão presentes, essa mesa aqui, ela já tem vida, já está com dias contados. No outro domingo, a gente já vai estar com um palanque em acrílico aqui, bem pequenininho, para facilitar aqui, né? Para não atrapalhar a leitura, tá bom? Então, vamos lá. Você tem aqui aqueles textos que eu falei para você, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, há muitas pessoas na Bíblia, que se desviaram. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, acho que é 18, que fala assim, entre os quais Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás a aprenderem a não blasfemar. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, diz assim, Demas, amando o presente século, foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Aí ele vai falar das pessoas que se desviaram. Muitos naufragaram na fé, como a Bíblia fala em vários. E outra, a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Mas eu quero ler com vocês um texto duro, difícil. E não é duro para você que está aqui em casa, não. É duro como dizer assim, nem devia estar na Bíblia, mas está. Então é bom. Hebreus 6 é um texto bem difícil. O Luciano Subirá, ele defende esse texto aqui, ensinando que a pessoa pode perder a sua salvação. Ele ensina que a pessoa, uma vez salva, ela pode deixar de ser salva. Mas eu queria explicar aqui, não propriamente o texto, mas passar por cima dando uma leitura rápida. Hebreus 6, verso 4 em diante, até o verso 8. Eu vou ler até o 12, vou dar uma salteada aí. 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa. Aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Verso 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Verso 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imite aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Irmãos, portanto, você tem aqui um vaticínio bem terrível. O vaticínio, a sentença é que pessoas podem experimentar, viver, falar em línguas, ministrar no encontro, podem dirigir conexão, podem estar numa vida abundante e decaírem da graça. E diz o texto que Jesus não vai ser crucificado de novo. Elas estão crucificando de novo, mas ele não vai ser crucificado de novo. Por uma vez só e acabou. Isso significa dizer que quem fica com o problema é a pessoa. E o texto continua, diz, a terra que não dá fruto, a terra que dá fruto, maravilha, mas a terra que não dá fruto, que ao contrário dá espinhos e abrolhos, essa terra está prestes a ser destruída. Dias atrás, uma das pessoas que saiu aqui da videira,
Aliás, é muito frequente isso, e eu preciso falar para vocês isso, eu tenho que falar. É muito frequente as pessoas ligarem, ou me encontrarem, ou marcarem para conversar, mas essa eu tenho que falar, porque durante a pandemia, determinadas pessoas saíram da videira, não estão mais presentes, e escolhas, né? Não tem problema nenhum, as pessoas são livres, aliás, a Constituição diz que são, a Bíblia que antecede diz mais ainda, mas ao conversar com eles ao telefone, penso, esclarecer como é que foi e tal, após esclarecido, e eu, evidentemente, que eu não comuniquei nada à igreja, em função de tudo que nós vivenciamos nesses distanciamentos, mas pessoas que deixaram o matrimônio, mesmo estando casados, estão envolvidos com relacionamentos extraconjugal, e um e outro, e a coisa bagunçada, desonrando a Deus. É evidente que nós estivéssemos num outro tempo, nós poderíamos usar de uma maneira diferenciada para comunicar, e é evidente que também, que ao telefonar, eu tive que dizer para a pessoa, o contato, diga-se de passagem, muito cordial, muito tranquilo, mas eu disse, após uma boa conversa de vários minutos, eu falei, agora eu quero falar. A pessoa então falou, não, pode falar. Eu quero deixar bem claro para você que você sabe que você está em adultério, você está pecando, você sabe que a sentença de Deus para quem peca voluntariamente é não ter perdão. A Bíblia diz, se pecarmos voluntariamente, já não resta remissão de pecados, Hebreus 10, 24, mas somente a ardente expectativa do fogo eterno. Então eu desejo que você se arrependa. A pessoa me respondeu, eu confio na misericórdia de Deus. Confio não, eu espero na misericórdia de Deus. Então, produziu espinhos e abrolhos, segundo esse texto, e o texto diz, perto está da maldição, seu fim a ser queimado. É claro que ninguém aqui que está presente e ouvindo pela internet, deseja que a sua vida produza espinhos, seja queimado e descartado. Mas este é um estado de degradação, de decadência. Então você observa isso, portanto, de que apesar da pessoa receber uma identidade de filho de Deus, de ela beber da água da vida, e de ela ser selada e ser uma pessoa que tem um primeiro pagamento, uma primeira prestação, a pessoa pode jogar fora isso aqui, pode jogar fora a água viva, pode tirar isso aqui e dizer, não quero mais essa porcaria não, que eu não aguento mais discipulado. Aí arranja uma desculpa e fala, não aguento mais, esse cara diz muito aleluia, vou embora da igreja. Pronto, acabou. Arranjar pretexto é fácil, irmão, mas chegar até o fim são outros 500. Entendeu? Por esta razão é que agora eu coloco o próximo slide e eu mostro para os amados as 3 dimensões da salvação, e eu queria que você lesse ali em azul. A gente vai ler um, vai ler outro e vai ler outro. As 3 dimensões da salvação. A primeira dimensão em azul está escrito o quê? A segunda dimensão e a última dimensão. Irmãos, ninguém pode dizer, bater no peito e dizer assim, ninguém rouba mais. Ninguém pode fazer isso. Porque a Bíblia diz que o diabo anda em derredor procurando a quem possa tragar. Você acha que ele vai querer tragar quem eu sei? Não, quem ele sabe. Procurando a quem possa, ele que sabe quem pode. Que ele é que está tentando. Eu não vigio, ninguém vigia a vida de ninguém, nem marido e mulher vigia a vida do outro. Porque não vigia o coração. Ele vigia a agenda, mas não o coração. Enganoso é o coração mais de todas as coisas, Jeremias 17, 9. Então não existe isso. Então, fomos salvos quando Jesus fez o que tinha que fazer. Ninguém precisa fazer mais nada para ser salvo. Estamos sendo salvos quando a gente faz o nosso dever de casa, que eu vou explicar o que é. E seremos salvos se a gente conseguir perseverar até o fim e chegar no final. Se. Queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse um se. Isso, um se. Pode passar a próxima projeção? Eu coloquei isso, essa aí. Eu coloquei ali palavras, 3 palavras para cada uma daquelas ali. Primeira coisa eu coloquei, eu saí um pouco da frente para você poder enxergar, me perdoe aí quem está assistindo, eu estou meio deslocado na tela,
mas eu acho que a tela está toda preenchida com essa expressão aí. As 3 dimensões da salvação. A primeira dimensão está em verde, eu coloquei ali, se chama graça. A salvação é pela graça, portanto é uma obra da graça. A segunda parte da salvação, que é o estamos sendo salvos, ela se chama na Bíblia santificação. Diga santificação. Note que ela não se chama discipulado, irmão. Não existe a palavra discipulado na Bíblia. Por favor. Por favor. Depois eu explico isso. E a terceira e última de todas, graça, santificação, tem a ver com fidelidade. Ou seja, como é que eu termino minha carreira? Dias atrás eu estava conversando com um grupo de pastores, eu participo de um grupo de pastores realmente que eu tenho aprendido muito. É um grupo de altíssimo nível, já expliquei para vocês aqui, e um deles disse o seguinte, diz assim, é impressionante como nós vemos pessoas que começaram bem e nem terminaram. Nem terminaram. A sua carreira não foi que terminou mal, nem terminou. Desviou. Vocês conhecem muitas expressões, muitas notícias recentes, até de pastores que se suicidaram. Eles entram em uma situação e eles não sabem sair daquele buraco e se matam. Claro que eu e você sabemos das doenças, da patologia, mas, irmãos, imaginar que uma pessoa que dá solução para os outros não consegue dar solução para si é meio complicado. Então, as 3 dimensões da salvação que eu coloquei, a graça, a santificação e a fidelidade. Agora, em azul, a primeira dimensão requer o quê? Fé. A salvação que já foi realizada requer de você fé. Ou seja, você não precisa simplesmente pedir muito para ser curado. Não é pedir muito que vai fazer ser curado. É crer que vai fazer ser curado. Não é você assistir todos os vídeos e todas as lives de Camila Vieira e de Pablo Marçal que vão fazer você prosperar. É crer que Deus já deu a você. E quando você vai assistir, você seleciona. Irmão, vocês vão ficar doidos de tanta coisa que está para assistir. Claro. Se você for assistir tudo que lhe oferece, você provavelmente vai ser internado. Internado não, que eu não estou internando mais, senão a mulher internaria o marido, né? Você vai ficar doido mesmo. Porque é tanto material que ao volume de informação, não faz ninguém próspero, nem rico, nem inteligente. Não é volume de informação. Inteligência é a capacidade de selecionar o que é útil e o que não é útil. Eu vejo, por exemplo, Fernanda. Fernanda quer fazer um prato diferente. Está fazendo um escondidinho de abóbora com batata doce. Irmãos, e salada de repolho. Essa semana eu postei aqui a salada de repolho no Ágape. Irmãos, eu nunca pensei que tudo aquilo que eu declarei aqui no microfone eu iria ter que pedir perdão à igreja em nome de Jesus por essas besteiras que eu falei. Irmão, salada de repolho é uma delícia. Mas quando ela falou, eu vou fazer... Não, desculpa. Falei lasanha de repolho, perdão. A lasanha de repolho. Então, perceba bem, o que eu quero dizer com isso? Ela chega na internet, imprimiu, olhou, pegou no tutorial, fabricou. A capacidade, a inteligência e a capacidade de buscar a informação que se deseja. Pois você não vai ser curado, nem próspero, nem nada disso aí, pela quantidade de informações que você tem na cabeça. E sim, pela fé na obra de Cristo e em cima dela construir qualquer coisa. Porque a obra da cruz exige fé, já está feito. Toda maldição foi quebrada, meu pai era pobre, meu avô era pobre, você não tem nenhuma obrigação de ser pobre. Quando eu digo pobre, é necessitado, é crendo na miséria, é crendo no pior. Tem gente que acorda acreditando no pior. Eu tenho certeza que hoje vai acontecer, eu já vi tanta gente falar isso, eu estou com um pressentimento que vai acontecer alguma coisa ruim hoje. Jesus! O cara já começa pensando na miséria, Satanás já encontra espaço no camarada sem precisar tentar o camarada. Então, a obra da cruz exige fé, mas a vida cristã exige experiência. E a salvação consumada exige esperança. Então vamos lá. O que é a fé? Você tem que crer na obra de Cristo. Eu só estou sintetizando agora.
O que é a experiência? Não adianta você dizer, graças a Deus que Deus levantou Cláudio para orar por mim às 15 horas, porque eu nunca lembro. Nunca lembra? Mas é tão fácil. O iPhone toca. Mas você sabe como é? Eu não gosto de orar. A vida cristã, ela tem que ter experiência. Você tem que experimentar orar, experimentar o devocional. Já leu a Bíblia toda no ano? Eu estou lendo esse ano. Beleza, então parte para ler. Já sabe que vai sofrer em Levítico, vai sofrer em Ezequiel, né? Já sabe disso. Então, um cara de frente acabou, né? Já sabe disso. Números também, um pedaço de números só, Jeová. E crônicas, aquele início de crônica com aqueles trecos lá daqueles caras aí, Jesus. Mas você vai ler. Então, tem que ter a experiência de ler, a experiência de falar, a experiência de servir, a experiência de ir para Miguel Calmon, a experiência de evangelizar. A vida cristã é feita de vivências, não é feita de conceitos. Nós não somos salvos por uma filosofia, nós somos salvos por uma vida. E a terceira parte é uma esperança. Você tem a esperança de vida eterna. Irmãos, esperança é o que faz uma pessoa que está doente, em fase terminal, dizer, bom, piorar não vai. Aí a mãe e o pai religiosos que vão visitar falam, meu filho, não, piorar não vai, mãe. Porque se eu morrer, melhora. Aí pronto, a mãe desmaia, né? Não, fala isso não, eu estava repreendido, palavra tem poder. Ele fala, a palavra que tem poder é de Jesus. O sujeito está em esperança. Ele crê, ele vive e ele tem uma esperança. Aí ele volta curado. E quando volta curado, chega para aquela mãe, minha mãe, só está precisando de Jesus, porque eu que estava mal, estava daquele jeito e estava bem, você inteirou, né, foi me visitar e quase que eu peço para tirar do quarto. Quer dizer, você pode testemunhar porque você tinha uma esperança, e a esperança faz com que você nunca esteja na decrescente, e sim na ascendente, amém? Mas, eu botei em vermelho ali, a cruz é o que está feito, a vida cristã é o que eu aplico, e a salvação futura é o que eu vigio, porque a Bíblia diz, vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o seu Senhor. Porque se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria ser a sua casa arrombada. Assim estejam abertos os vossos olhos e acesas as vossas candeias. Lucas 12:36, vai lá ler até o resto. Ou seja, eu creio na obra de Cristo, mas eu vigio para adquirir essa obra de Cristo no futuro, ela ter função, ter realidade. Vamos adiantar um pouquinho? E agora as 3 dimensões, pode ir de novo. Eu quero dar algumas lições. Pode aí. No fomos salvos. Eu queria que você lesse ali, eu tenho que estar em verde, mas com a ajuda de Cláudio, que está no primeiro lugar aqui, nós vamos ler juntos ali sobre, uma recomendação, fazer alguns comentários para a gente começar a encerrar. Fomos salvos pela ressurreição e pela morte e ressurreição de Jesus. 1, 2, 3 lá. Revelado e uma aplicação inconstante da obra da cruz, medíocre, negação da esplendorosa vitória. Olha lá, fomos salvos, já fui salvo. O que significa dizer? Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Irmãos, quando você está lidando com um marido em uma condição difícil, esposa em condição difícil, uma pessoa de temperamento difícil no seu trabalho, seu chefe, o seu colega de trabalho, quando um problema se aproxima de você, você já sabe que você vai crescer. Quando um problema se aproxima ou se apresenta na vida de um discípulo, você já sabe, o discípulo já sabe que vai crescer. Porque ao enfrentar aquele problema, ele vai experimentar o milagre de Deus, ele vai experimentar um aperfeiçoamento do seu caráter e ele vai crescer em fé. Só que a aplicação débil da obra da cruz faz assim, mas também tu não vive, tu não sabe o barril que eu carrego. O camarada é barril dobrado. Tem condição não, velho. Tem condição não, velho.
Justificativa você pode ter todas, só não será salvo. Os que são de Cristo crucificaram as justificativas. Quer uma linguagem moderna? Deixa de historinha. Aí alguém já sabe até o que versículo é esse, né, irmão? Cis, capítulo 1. Deixe de historinha, rapaz. Vá carregar a sua cruz. Vá carregar a sua cruz, rapaz. É a sua língua que vai te levar para o inferno? A Bíblia diz, se teu olho te escandalizar, arranca, é melhor entrar no céu sem o olho do que a vida eterna toda você perecer no inferno. O que significa um olho? Se você tem problemas com pornografia, tira a internet de sua casa, rapaz. Eu não vou tirar não, porque eu preciso, tudo bem, então entra na internet e vai para o inferno. Pronto. Peque, viva a sua vida aprisionado. Que conversa é essa, rapaz? A salvação custa o quê? Um filme pornográfico? Você acha que Jesus morreu na cruz para quê? Para você, é difícil. Vou lamber sabão, rapaz. Não justifica isso? O cristão verdadeiro crucifica a sua carne. Eu tenho dito a umas pessoas aqui, as jovens que conversam comigo, quando acontece um negócio desse, eles se punam. Uma semana sem banho quente, pronto. Aconteceu de novo? Agora eu só ando descalço. Aí você fica dizendo assim, tu não vale nada mesmo, né, cara? Toma jeito, vai vigiar. Quer dizer, ele está dizendo para ele, vigia, cara. Toma vergonha, cara. Ele cria um diálogo interno para se libertar. Mas salvação não é brincadeira. A segunda parte, então se a pessoa não crê, tem esse problema. A segunda parte, estamos sendo salvos por tomar a nossa cruz diariamente para santificação. Vamos ler aquela parte ali? É estreito, ou se renova continuamente a renúncia e a obediência simples ao evangelho simples, se torna árida, pobre, legalista. É mais ou menos o que eu estava dizendo agora. O que você foi salvo, você aplica a obra da cruz no seu presente para uma obediência. Então, você precisa abrir seu coração. Por que você precisa abrir o seu coração para os seus irmãos? Porque a Bíblia manda. Mas eu não concordo com a Bíblia. Exato, ela também diz que é salvo assim, que você será salvo assim. Então também não concorde com ele e não seja salvo. Olha, meu irmão. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Tá bom, vou melhorar. Confessai os vossos paraptoma. Piorei. Confessai as vossas fraquezas e quedas uns aos outros. Eu falo com Jesus, comece hoje a falar com os irmãos, viu? Mas não gosto, comece a gostar sem querer gostar, porque a Bíblia manda. Quando você obedece, você pega o seu velho homem, que não quer obedecer, isso faz o quê? Eu vou te levar para o céu. Aí o velho homem fala, eu vou te levar para o inferno. Aí fala, mas eu vou te levar para o céu, cachorro. E no caso, se for mulher, cachorro, né? Tu diz assim, eu vou te levar para o céu. Tu diz assim, eu vou te levar para o céu. Você não vai me tirar de Deus. Quer dizer, você não é um esforço, porque você já creu. Você está aplicando a obra da cruz. Você está obedecendo. É uma decisão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você pode não querer. Mas se você quiser, vai ter que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito, irmão. Você não é salvo porque se esforçou. Você se esforça porque é salvo. Quer dizer que eu vou ser salvo por esforço? Claro que não. Uma vez que você foi salvo, você já está em condições de se esforçar. Então comece hoje. Comece hoje. Agora, quando a pessoa não renuncia, não obedece, o que acontece? Ela vive uma vida assim, e rapaz, não gosto disso. Agora, recente, tem uma semana que um camarada aqui, uma pessoa falou assim, eu não gosto do pessoal telefonando para saber por que eu não fui. Agora que onda, né? A gente não liga, ninguém ligou. Na hora que liga, por que estão ligando? Rivotril, irmão, Rivotril. Só pode ser. Sublingual. Não é possível? Quando não liga, reclama. Quando liga, reclama? Não existe isso. Então, não funciona assim. A pessoa, na hora que ela renuncia, o eu está gritando porque não quer renúncia, não quer confronto, não quer confessar. O eu não quer nada, irmão. Então leva ele para a cruz, onde Jesus está crucificado.
Então, mas quando a pessoa não renuncia, não obedece, ela vive uma vida reclamona, pobre e de derrota em derrota. Agora, último, são mais isso, seremos salvos, depois tem mais um encerro. Seremos salvos quando terminarmos nossa carreira. Vamos lá, vamos ler aí? É prêmio. Ninguém termina a carreira pelos seus próprios méritos. Tudo é graça. Só aqueles com olhos fixos no alvo, que amam a vinda do Senhor, completarão. Pode passar adiante, é o último versículo. Esse texto de 1 e 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Conhecidíssimo. Agora note ali que eu inverti a ordem de propósito em vermelho. Por que eu inverti a ordem? Porque como eu falei que tem 3 dimensões, eu coloquei na ordem que eu expliquei. A ordem do que aconteceu, a ordem do que está acontecendo e a ordem do que acontecerá. A ordem do eu fui salvo, da ordem do eu estou sendo salvo e a ordem do eu serei salvo. Coloquei nessa ordem o versículo, vamos ler do jeito que está aí, não torci as escrituras, só inverti. Vamos ler lá todo mundo junto, 1, 2, 3 já? Guardei a fé, combati o bom combate, terminei a corrida. Continua. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Bom, eu encerro agora, fazendo as considerações finais. Observe as 3 dimensões no versículo de Paulo. Guardei a fé. Que fé? A fé naquilo que foi feito. Olha, eu apanhei. Olha o que eu fui preso. Olha o que eu sofri. Mas bota o versículo aí na tela, aquele outro. Deixa ali na tela o versículo. Isso, é o último. Obrigado. Você observa, guardei a fé, ou seja, fico lá na cruz. Até hoje, eu fui gerado na cruz, até hoje estou lá. Aí depois, combati o bom combate. O que é bom combate? É a perseverança da fé. É a permanência da fé, é a frutificação da fé, é o crescimento da fé. E terminei a corrida. Agora ele chegou, e nesse caso aqui, ele diz no verso anterior, eu estou oferecido como libação. 4 vezes Paulo fala da morte, 4 vezes. A primeira, aliás, desculpa, 4 vezes ele lida com a morte. A primeira delas é quando Paulo, ele é apedrejado e foi dado como morto, Atos capítulo 14, na Antioquia da Pisídia, na Icônio. Aí ele é apedrejado, mas ele levanta e entra na cidade. Mas aí não tem comentário nenhum como é que foi. Mas depois tem uma coisa da morte, é que ele diz assim, que até da vida desesperamos, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 diante. Até da vida ele desesperou e a sentença de morte já estava dentro dele. Mas também está escrito em Filipenses capítulo 1, que ele diz assim, olha, eu não sei, o tempo da partida está aproximado, mas eu não sei se fico no corpo, ou se fico fora, aí ele fala assim, mas eu julgo melhor, por amor de vós, ficar na carne. E esse daí é o último. Esse último aí é o seguinte, o tempo da minha partida, é o verso 6, é chegado, e eu estou sendo oferecido, libação isso aqui, ó, libação isso aqui, ó. É oferta de líquido sobre o altar. Isso aqui é libação. Então eu estou sendo derramado no altar de Deus. Eu sou derramado como uma oferta. Então, como libação. Então ele está sendo oferecido como oferta líquida. E aí ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E só me resta o que depois de ter feito isso? A coroa da justiça que o Senhor me dará a mim e a todos quantos amarem a sua vinda. Quem não ama a vinda de Jesus, talvez nunca passou pela cruz. Quem não quer chegar ao fim, não chegará. Quem não deseja encontrar-se com Cristo, não terminará a sua carreira. Porque é para aqueles que amarem a sua vinda. Estar conectado com o alvo que é Cristo. Irmãos,
Isso é muito fácil de entender. Eu vou citar algumas coisas para vocês. Meu avô, quando perdeu a minha avó, eu já expliquei para vocês que ele atropelou, ele morreu, ela morreu, ele ainda ficou uns 20 anos, eu casei em 20 anos e menos, já eu lembro. Eu casei em 87, ele ficou até perto do ano 2000, pouco antes do ano 2000, não foi? Pouco antes do ano, uns 10 anos sem ela. Meu avô, ele era um maior pregador da Assembleia de Deus, maior pregador, ensinador. Ele foi definhando. E eu me lembro do pastor Júlio, era motorista do meu avô. Você vê como o mundo é pequeno. Motorista do meu avô. E ele disse, eu me lembro a última pregação do irmão Eurico. E agora encontrei um outro pastor chamado Enilson Heiderich, que estava na última pregação do meu avô, sentado, pregando, babando. Ele já não controlava bem os movimentos, mas todo mundo queria ouvi-lo mesmo assim. Ele pregava, fazia cair assim e ficava com um lenço, mas totalmente lúcido. Ou seja, o corpo não obedecia à mente. Esse foi uma situação, né? A situação de Paulo, ele diz que todo mundo abandonou ele. Ele morreu na prisão só com o evangelista Lucas do lado dele. Todo mundo sumiu, nem livro ele não tinha para ler. Se tivesse pelo menos Wi-Fi, é óbvio que também não. Irmãos, não duvide que de um tempo, a minha vida, a vida de alguns aqui, pode ser um definhar também. Esse definhar não é uma sentença de Deus. É um momento em que eu tenho que lidar com a finitude, com a humanidade, com a fraqueza e com a perseverança. Nenhum de vocês de 30 anos sabe o que é perseverar. Nenhum de vocês sabe o que é perseverar. A Angela está balançando a cabeça porque ela já sabe o que é perseverar. Quando você roda um pouco, troca alguns pneus, você sabe o que é perseverar. É quando não há esperança de solução. A Bíblia diz, abatidos, mas não desfalecidos. Cansados, mas ainda perseguindo. A Bíblia fala em Hebreus 11. É quando não tem forças e você vai e a força aparece indo. E você acha que isso não pode acontecer comigo, com qualquer um de nós aqui? É bem provável que aconteça, ou é bem possível que aconteça, porque está acontecendo nesse momento com minha mãe. Eu só posso falar isso aqui agora porque ela não está assistindo. Está acontecendo com minha mãe. Então, queridos, essas coisas são normais da vida, mas há uma esperança para todos nós, para aquela salvação que começou lá no Calvário, que passa pela sua renúncia e pela sua obediência, e chega à sua fraqueza, e a coroa de glória que o Senhor nos dará. Isto é salvação, é a jornada vencedora. Se sua jornada for uma jornada cheia de emoções, mas sem fim, não adiantou nada tudo que você fez. Mas se você perseverar e se chegar no fim receber a coroa, aí você pode dizer, eu sou um salvo. Amém, queridos? Esta é a palavra desta noite.